Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Amém, queridos. A gente recebeu aí do Senhor esse ano uma palavra. E quem que, assim, ficou, vamos dizer, desafiado por essa palavra que nós recebemos? Amém? Então, né, como a gente leu ali, a gente está lendo aqui, 2025, o que é, gente? Vamos ler juntos? O ano do fortalecimento espiritual. Amém. Então nós tivemos aí um ano de 2024 extremamente desafiador. Para quem foi desafiador? Acho que todo mundo, né? E, né, o Senhor foi tão bom conosco, porque apesar de ter sido um ano difícil, o Senhor nos disse que seria. Deus é muito bom, porque Ele faz o seu povo conhecer, né, aquilo que vai acontecer, para que o seu povo não seja pego desprevenido. Amém? E nós não queremos estar despreparados para aquilo que o Senhor tem para nós. Então Deus falou esse ano que nós deveríamos nos capacitar, que nós deveríamos treinar, aprender, nos formar ainda mais no seu conhecimento e também nos fortalecer espiritualmente. Amém? E isso, como nós ouvimos na semana passada do pastor Adivaldo, precisa ser uma atitude intencional. Nós devemos ser intencionais nessa busca do nosso, né? O treinamento precisa ser uma escolha que você faz. Você precisa escolher treinar. Não é assim? Quando você quer aprender alguma coisa, você não vai lá, você pesquisa na internet. Hoje em dia tudo a gente faz pela internet, né? Tudo online. E aí compra aquele curso que você quer, ou pesquisa no ChatGPT, aprende o que você quer, não é assim? Ou talvez você faça um curso presencial, que é uma coisa muito rara hoje em dia, mas também tem as pessoas que fazem isso. Vai lá, faz uma imersão, faz um workshop, alguma coisa nesse sentido. Para quê? Para ter conhecimento, para adquirir conhecimento. Amém? E o nosso treinamento, queridos, qual que deve ser? Nós que somos cristãos, filhos de Deus, acima de tudo, nós temos que estar capacitados no quê? Para você. Vamos lá, o que você acha? Na palavra, no conhecimento de Deus. Então não é à toa que nós estamos fazendo o que esse ano, como igreja? Lendo a palavra. Juntos a gente sempre fez isso, é uma coisa para nós comum. Lermos a palavra, graças a Deus, mas dessa forma a gente está sendo o quê? Mais intencional. Obviamente que vão vir os tempos de jejum, vão vir os tempos de vigília, vão vir os tempos de oração, né? Vão vir ainda muitos desafios para que nós sejamos treinados. E qual é a consequência desse treinamento, né? A gente tem a Grace ali, que é nossa personal trainer, para quem não sabe. E o que acontece quando alguém vai na academia muito e treina muito, Grace, e faz muita musculação? O que vai acontecer com essa pessoa? Vai ficar forte, vai ser fortalecido. Então, é um ano de você treinar e ser fortalecido. E eu quero falar para você algumas coisas, né? O Senhor tem já falado comigo desde o ano passado sobre alguns aspectos da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. E eu quero dividir essa palavra em duas etapas. Então, o nome dessa palavra é treinamento e fortalecimento espiritual. 2 pontos. Fortalecendo o tronco e as raízes. E logo a gente vai entender o porquê. Então, começando, né, eu quero dizer para você, a primeira parte dessa palavra, ela vai lembrar você de algo que é determinante para você. Que tem a ver com o quê? Primeira coisa, você é um discípulo. Você é um discípulo de Cristo. Amém? E aí eu quero trazer para você alguns aspectos, algumas características para te lembrar, obviamente, porque eu sei que você já sabe. Mas eu quero lembrar você de algumas características
que tem um discípulo. E eu quero, como eu sempre gosto de fazer, voltar sempre para a palavra. Nada assim, prega mais, nada ministra mais do que a própria palavra de Deus. Então, eu quero lembrar você dessas características lendo a palavra. Amém? Então, a primeira característica que nós, como discípulos, o que um discípulo é? O que um discípulo faz? Primeira coisa, o discípulo segue o mestre e obedece o mestre. Amém? Então, você, como um discípulo, você segue o seu mestre e o obedece. Então, nós temos lá em João 8,47. Quem pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Nesse contexto, Jesus estava falando ali para os fariseus. Jesus dizia, quem pertence a mim, ouve o que eu digo. Em João 12,26, Jesus diz assim, quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estiver, o meu servo também estará. Quer dizer, ele vai me seguir. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amém? Então, um discípulo segue o seu mestre e o obedece. É obediente às palavras do mestre. Segunda característica de um discípulo não é mais escravo do pecado. Aleluia! Amém? O pecado que, apesar de ser parte da nossa natureza e nos assediar em todo o tempo, tenazmente, é isso que a Bíblia diz, nós não estamos debaixo do jugo da escravidão. Nós não estamos mais debaixo desse jugo. O Senhor Jesus liberou para nós o poder do seu Espírito através da obra consumada na cruz do Calvário, aonde nos deu graça, poder e autoridade para nós vencermos o pecado. Então nós somos livres, é isso que a Bíblia diz. Você não é mais escravo do pecado. João 8, 34, 36. Jesus respondeu, digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertencente a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A quem nesse lugar o Filho libertou? Levanta a mão. Amém? Nós estamos aqui porque nós entendemos que Jesus é o nosso mestre. Em primeiro lugar, nós queremos segui-lo, nós o amamos, nós queremos servi-lo e nós entendemos que nele nós somos livres. Romanos 6, 6 a 7. Sabemos que nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo dominado pelo pecado fosse destruído e não fôssemos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi libertado do pecado. Amém? E a Bíblia diz que nós estamos mortos e crucificados com Cristo. Amém? Então, a terceira característica de um discípulo é, e essa aí você anota, tá? Nós vamos crescendo aqui. Libera os milagres em nome de Jesus, assim como ele fez, para que ele seja glorificado e o mundo creia. Amém? Então, você como um discípulo, como é que você tem que se comportar? Como é que você tem que agir? No seu trabalho, na sua escola, enfim, em todos os lugares que você tiver, nos seus relacionamentos familiares, como deve ser sua atitude em relação às pessoas que estão perto de você? Qual é a tua postura? Quando alguém vem e te dá uma notícia ruim, quando você fica sabendo de uma situação, qual deve ser a nossa postura? Nós servimos um Deus que é todo-poderoso. Nós cremos que Ele é um Deus que pode libertar, que pode curar, que pode transformar. O que nós estamos fazendo? Essa é a pergunta. Que tipo de evangelismo você está praticando? Não tem nada mais poderoso no pregar o evangelho do que a manifestação do poder de Deus.
Amém? Do que a manifestação dos dons que Deus deu para você. Você é capacitado pelo Espírito, Ele deu a você dons espirituais. E esses dons servem para que você manifeste a glória dEle aonde você estiver. Amém? Ele te dá palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da profecia, dom de cura, dom de milagre. Vamos aí, todos os dons, né? Começa a pensar. Se você ainda não recebeu, começa a pedir ao Senhor para que Ele te dê. Amém? Mas independente disso, você tem o Espírito Santo e você pode orar em autoridade. E o Senhor que está no céu te responderá. Amém? Porque pode muito a oração do justo em sua eficácia. Amém? Se você crê, o Senhor vai fazer. Então, claro, quem decide é Ele vai fazer, se Ele quiser. Mas o seu papel é se mover em autoridade. Lembra disso. Quando você for falar do amor de Deus, né, lembra que o Senhor te colocou para que você se movesse nesse sentido, para liberar os milagres em nome de Jesus. Amém? João 9, 1 a 7. A gente vai ler uma passagem onde Jesus faz um milagre para manifestar a glória dele. Então diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem... Estão animados, né? A galerinha está bem animada ali. Amém. Vamos lá de novo então. João 9, de 1 a 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Deus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Por que esse milagre? Por que Jesus fez esse milagre aqui, gente? Qual foi o propósito de Jesus ao fazer esse milagre? Foi curar o cego. Foi curar o cego? O que você acha? Foi curar o cego? Não? Sim? Vamos lá, estão tímidos? Você ouviu bem o que eu li aqui? Para manifestar a glória de Deus, para que esse homem cresce. Se você continua lendo essa passagem, você vai ver que depois muitas pessoas foram alcançadas por causa desse milagre. Então, por que Jesus realizava milagres? Só para que as pessoas fossem beneficiadas do poder dele, fossem curadas? Não. Jesus realizava milagres para que o Pai fosse glorificado e para que o mundo cresce no seu poder. Amém? Quarta característica de um discípulo: se preocupam exclusivamente com a aprovação de Deus. Exclusivamente. Não é fácil. É fácil a gente não olhar para a opinião dos outros, ou a gente, nem só isso, mas muitas vezes a gente fazer para ser amado. Né? Tantas vezes a gente está ali precisando de amor e fazendo muitas vezes coisas para ser aprovado, mas o único que precisa te aprovar é o teu Deus. Amém? Então, 1 Tessalonicenses 2,4: antes fomos aprovados por Deus para que lhe anunciássemos o Evangelho, não para agradar a homens, mas a Deus que sonda o nosso coração. Amém? Quinta característica: amam a Deus acima de todas as coisas e amam os seus irmãos. Então, o discípulo, ele ama a Deus acima de tudo. Mas é impossível amar a Deus e... cadê a palavra de Deus na sua boca? Vamos lá. É impossível não amar a Deus e não amar o seu irmão. Então, vamos lá, gente. Ó, eu vou disparar aqui. Ó, você vai
ter que saber responder, e se você não sabe, no próximo você vem pronto, afiado, com a Bíblia na ponta da língua, porque isso é o que você precisa viver. Amém? Você precisa estar com a palavra na tua boca. A Bíblia fala que ele vai colocar as palavras, o Espírito Santo vai colocar as palavras na tua boca. Mas quais palavras? As que você comeu. Impossível você sair pregando o evangelho se você não conhecer. Impossível você falar de algo que você não conhece. Então, é milagre. Muitas vezes vai ter coisa que Deus vai falar para você que você nem fazia ideia, com certeza. Mas o tanquinho precisa estar abastecido. Amém? Então, amam a Deus acima de todas as coisas e amam os seus irmãos. João 13:34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João 17:23. Eu neles e tu em mim, Jesus falando para o Pai, para que sejam levados à plena unidade. Então o mundo saberá que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Sexta característica, servem a Deus, o discípulo serve a Deus e serve o irmão. Amém? O discípulo serve a Deus e serve o irmão. Da mesma forma, né, que você ama a Deus, e quando você ama a Deus, é impossível você dizer que ama a Deus e não amar o seu irmão. Quem ama, serve. Amém? Então é impossível você servir somente a Deus e isso não se refletir em ações para o seu irmão. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. Amém? João 12:25-26. Quem ama a sua vida perderá, mas quem odeia a própria vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir onde eu estou. Ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Sétima característica. O discípulo sabe que é filho de Deus. Oh, glória! E isso é tão importante, nós sabermos quem nós somos. Somos filhos de Deus, somos tratados como filhos, temos uma identidade. Qual é a sua identidade? De filho. Você é filho, você é filha. Gente, isso é tão maravilhoso, a gente entender que a gente é filho de Deus. Filho. Você que tem filho, pensa. Pensa como é, os adolescentes aqui ainda não têm filhos, os jovens, né, não têm filhos, mas quem é pai e mãe aqui consegue entender? Quão importante é você ter um pai? Você tem seu pai, né? Você não tem filho, mas você tem pai e mãe, né? Então, quanto importante é você ter pai, você ter mãe, você ter uma origem, você ter uma identidade. Você carrega em você toda a herança genética dos teus pais, da tua família. E isso é tão maravilhoso, né? Nós sermos filhos de Deus. Amém? Nós somos irmãos, né? Irmãos uns dos outros, filhos do mesmo pai. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você era escravo e você foi promovido a filho. Amém? Você foi adotado por um bom pai que ama os seus filhos, o bom pai que sabe, né, dar boas coisas aos seus filhos. Amém? 1 João 3,1. Vejam só como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém? Oitava característica. O discípulo discerne a voz do mestre e as obras de Satanás. O discípulo reconhece o seu mestre, conhece a voz de Deus e também entende, enxerga e discerne as obras do inferno. Amém? Então, eu quero falar tudo isso para você, e estou falando um por um aqui, algumas das características, porque o discípulo, né, tem muito mais coisas que nós, como discípulos, recebemos do Senhor, nossa identidade, né, diz sobre tantas coisas.
Mas eu quero te, assim, lembrar de quem você é. Lembrar do que um discípulo é. Amém? Te provocar para que você viva essas verdades na tua vida, para que você se sinta motivado. Essa palavra é uma palavra para te motivar a entrar nesse lugar. Dizendo para você, olha, você é isso aqui. Se você não está sendo, alinha a tua vida, busca ser. Amém? Porque tem algo para você. Existe uma recompensa. Amém? Existe uma recompensa eterna. É isso que a Bíblia diz. Então, o discípulo, ele discerne a voz do mestre e ele também discerne as obras de Satanás. João 10, de 1 a 5. Digo a verdade, quem não entra pelo portão no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pelo portão é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora, porque conhecem. Depois de fazê-las sair, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Não conhecem no sentido de seguirem. Eles percebem que aquela voz é estranha e eles escapam, fogem. Amém? Então nós precisamos entender que o Senhor nos dá, né, essa capacidade de ouvir a sua voz. Ele nos dá discernimento para compreender as obras do inferno. Sabe, tem uma passagem nos evangelhos que diz, né, que conta um pouquinho quando Jesus envia os 70. E dentro daquela passagem, Jesus começa a dizer tudo que eles têm que fazer, né, não lembro certinho a referência, mas ele começa a dizer, olha, se acontecer isso, você faz isso. E ele diz assim, essa parte você deve lembrar, ele fala, e se a gente entrar, né, numa casa que tiver tal coisa, ou tal coisa, ou tal coisa, Jesus diz assim, olha, você vai saber. Ele diz exatamente, não diz com essas palavras, mas ele quer dizer isso, né? Não se preocupe, porque eu vou fazer você saber tudo que tiver oculto. Eu vou te mostrar, você vai saber o que fazer, eu vou te falar. Tudo que tiver de mal, o Espírito vai revelar. Amém? Então, gente, a gente precisa confiar na voz de Deus. E a voz de Deus é uma voz que nos faz discernir também as obras do maligno. Amém? Quem conhece a voz de Deus consegue discernir as obras do inferno. E por último, um discípulo, né, que consegue esse lugar, que vai entendendo, né, todas essas características. Ele permanece, ele é estável, ele é constante e ele frutifica. Amém? Então esse é um resultado, conforme você vai entendendo quem você é e as características de um discípulo, e você vai praticando, você alcança esse lugar de permanecer, de ser estável, de ser constante e frutificar. Gente, agora eu vou falar dentro da perspectiva, né, de nós como pastores que cuidam de pessoas. A coisa mais difícil hoje para o povo de Deus é ser estável. A coisa mais difícil para o povo de Deus é ser constante. A coisa mais difícil para o filho de Deus hoje, para o povo de Deus, é permanecer. Faça chuva ou faça sol. Sabia? Não é à toa, né? Eu falo hoje, mas se a gente pega a palavra de Deus, a gente ouve as palavras de Paulo, quando Paulo fala as recomendações e ele prega, ele manda as cartas para as igrejas, o tempo todo ele está falando de coisas difíceis. Então, com certeza, sempre foi assim. Isso tem a ver com a nossa natureza. Amém? Só que eu vejo, gente, que está mais difícil hoje, por causa da cultura. Nós até estávamos conversando, a gente percebe, né, na nossa, eu acho que os mais antigos aqui conseguem ver, né, uma diferença. A juventude tem mais dificuldade em coisas que para nós era tão natural. A gente conseguiu ultrapassar fases da nossa vida de uma forma mais fácil. Os jovens estão mais frágeis. Né? Desculpa aí os jovens, gente, mas
A gente que é pai, a gente observa isso, né? Mas tudo colabora para isso. Não é exatamente uma... Assim, a gente tem que entender que não é uma escolha direta, intencional. Nós queremos ser frágeis. Não. Tem toda uma contribuição de uma narrativa, de uma cultura, de computador, celular, um monte de coisa que, né, a gente não tinha na nossa época, não pelo menos como é. Né? Eu fui ter meu primeiro computador, eu estava no meu último ano de faculdade, então, pensa, fazia meus trabalhos tudo à mão, tudo escrito com papel ao maço. Já ouviram falar? Sabe o que é papel ao maço? Fazia lá, passava Rorex, ficava a coisa mais medonha do mundo, mas fazia, né? Não tinha essa opção do tal de Rorex. Datilografia mesmo, fazer trabalho datilografado, meu Deus, já era para, né? Já era um nível superior. Máquina de datilografia ainda com aquele apagadorzinho, né? Nossa, era uma... Como que era o nome mesmo daquelas máquinas? Olivetti... máquina elétrica, né? E, gente, os jovens aqui não fazem nem ideia do que seja isso, né? Mas eu vejo que é tão diferente, né? E é tão difícil. E se nós não encontrarmos esse lugar de permanecer, de sermos estáveis e constantes, nós não frutificaremos. Esse é o fato. Não haverá fruto. Porque você vai entender, eu vou dar um exemplo aqui para você, eu vou trazer um exemplo que você vai entender o porquê que você não vai frutificar. Né? E eu quero antes ler, para fechar esse ponto, vou ler o versículo, né? Está lá em Tiago 5, de 10 a 11, que diz assim: Irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveravam. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Sabe, uma outra característica que a gente percebe é que hoje, de uma forma geral, as pessoas não querem mais sofrer. Alguém aqui gosta de sofrer? Ninguém, né? Mas, gente, quando você estava crescendo, aí a gente tem aqui os adolescentes que já passaram também por essa fase. Quando você cresceu e você se tornou maior, você sentiu uma dor assim na sua perna, no seu joelho? Você sentia essa dor? Calcanhar? Alguém aqui lembra de sentir essa dor? Eu sentia tanta essa dor, mas tanta, acho que foi porque esticou muito rápido. Eu sentia muita dor nas pernas quando eu era adolescente. Quem lembra dessa dor? Ninguém lembra? Porque eu lembro muito dessa dor. Isso se chama dor do crescimento. Dor do crescimento. Mas baixinho cresceu também, ué. Não cresceu? Você sempre foi pequeno. Mas você não sentiu dor do crescimento, Ana Paula? Como assim? Mas que você cresceu, você cresceu. Você não nasceu com 1,5 m. Então. Então, você deu uma crescidinha, mas cresceu. Gente, isso é comprovado, né? Se você não sentiu, gente, me desculpa, mas a ciência diz que tem essa dor e nós vamos nela, porque eu sou prova que eu tive muito essa dor do crescimento, né? E essa dor fala um pouquinho do como as coisas são. Então, só que você, muitas vezes, passar pela dor, por exemplo, quando você perde alguém, e a gente tem aqui um exemplo, né? As meninas aqui, Monique, Tina, Kelly, vocês estão passando por um processo de perda. E muitas vezes sofrer, chorar, lembrar, doer o coração, ajuda vocês? Ajuda. Ajuda? Eu ainda não sei, claro. Está no meio do luto. Mas eu posso vir do futuro para te contar. Que eu já passei por isso algumas vezes. Que ajuda. Ajuda. A gente se resolve. A Monique já está entendendo que ajuda. Né? A dor, o processo doloroso, faz a gente crescer. Mas nós estamos numa geração que não quer dor nenhuma. Só quer
o conforto, né? Como diz meu marido, joga videogame, o que acontece? Morreu, nasce de novo e continua. Não tem fim, né? É assim. O videogame não é assim? O que vai colocando na nossa mente? A gente não consegue elaborar as coisas. A gente vai de novo e vai de novo e não aceita que acaba. E isso só nos prejudica. Então nós precisamos entender que esses processos formam a nossa estrutura. Esses processos nos preparam para suportarmos a vida. Quando você foi esticado ali nos seus ossos, mesmo você que não teve a dor, né? Mas você foi esticado para que você tivesse o quê? Não importa, você cresceu. Para que você tivesse estatura, para que você pudesse, né? O que acontece com a criancinha? O bebezinho, ele primeiro, o que ele faz? Ele primeiro não faz nada, né? Todo mundo cuida dele. De repente, ele começa a crescer, o que acontece? Engatinha, começa a engatinhar por todos os lados. De repente, o que ele começa a fazer? Levanta, fica em pezinho e começa... Cai, mas levanta de novo. E vai mexer em tudo que tem dentro dos armários. Aí vai na cozinha, abre o armário, joga todos aqueles plásticos da mãe fora, né? Para o chão. E você vai crescendo em estrutura, em estatura. E esse é o processo. Então, se a gente não passar pelos processos, a gente não vai ter estrutura para suportar. E aí, então... eu quero falar um pouquinho da segunda etapa, depois de você entender quem você é. Né? A segunda etapa, eu vou trazer uma figura aqui para você, que eu vejo que nos exemplifica. A Bíblia fala da gente como essa imagem dessa figura. E para nós passarmos pelos processos, gente, a gente, né, sabe que a gente brinca e tudo, mas não é fácil. Não é fácil. Não é que é agradável, ninguém está falando aqui que vai ser agradável. Mas nós temos uma força que vem do Senhor. Amém? A gente está agora, algumas pessoas sabem, passando por uma situação difícil com um amigo nosso. Muito amigo nosso, assim, muito mesmo. É um irmão. E ele estava a trabalho numa cidade aqui no Paraná, dormindo num hotel... Né, numa sexta-feira, até a gente tinha combinado aquele dia que a gente ia fazer uma ligação depois que ele chegasse de viagem. Nós temos 3 casais de amigos da nossa juventude e eles são um deles. E ele teve um incêndio no hotel onde ele estava e pegou fogo o andar inteiro, pegou fogo o hotel inteiro, né? E ele estava no andar do incêndio, a 3 quartos, explodiu um celular que estava carregando no meio da noite. Incendiou ali aquele andar e, enfim, ele estava dormindo, 3 horas da manhã, ele não reagiu porque estava dormindo. Quando ele acordou, alguém já estava lá tirando ele já tinha aspirado muita fumaça. Quer dizer, resumindo, a pior pessoa de tudo ali naquela situação foi ele. Ele foi o mais atingido, o mais afetado, ele saiu de lá entubado. Enfim, nós estamos orando, a igreja está orando, né? A igreja dele está orando, um monte de gente está orando. E esse é um processo que a gente não quer passar, a gente não quer viver isso, né? A gente não quer viver essas situações, a gente não quer passar por essas situações. E quando eu soube, primeira coisa, né? A minha amiga, enfim, começou o dia assim, Elis, no jornal, né? Ela escreveu, sei lá, 4 palavras para nós, incêndio, jornal... Elis, que é a irmã dela, tipo, fala com a Elis que teve um... E eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Ela não falou o que é. Aí a gente começou a ligar para a irmã para saber, aí a Elis nos contou que tinha havido esse incêndio. Tudo assim, né? Pegou a gente de super surpresa, né? E eu orei, nós oramos, imediatamente nós dissemos assim, Senhor, que a paz que excede todo o entendimento ocupe o coração deles nessa hora. E hoje ela dava o testemunho, ela dizia assim, gente, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sinto tanto o poder da oração, mas tanto, eu me sinto tão sustentada. E existe uma paz que eu não sei explicar.
É uma coisa assim, gente, que eu não consigo colocar em palavras. É só sentir. E ela é uma mulher de Deus, né? Alguns aqui, talvez não lembram, mas eles já estiveram aqui com a gente, esse casal, bem no comecinho da igreja. E assim, é algo sobrenatural. Isso fala do quê? Da presença de Deus, isso fala da graça. Então a gente vai passar pelos processos, eles vão nos fortalecer e nós temos a graça que vai nos dar paz. Todo mundo aqui tem uma história difícil para contar. Todo mundo aqui passou por um vale, todos nós. Mas como é que nós vamos passar por ele? Depende muito da postura que nós vamos adotar. Amém? E eu quero então falar para você sobre essa figura que está lá no Salmos 92, de 12 a 15, que fala sobre você. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele há justiça. Nele não há injustiça. Amém? Então a Bíblia nos traz essa figura de uma palmeira. Amém? E o que tem, né? O que é essa palmeira? Vamos falar um pouquinho dessas características para a gente fechar. A palmeira, ela é uma planta fascinante e diversa, com características que variam dependendo da espécie e é muito resistente. Mas qual o segredo da palmeira? O segredo da resistência das palmeiras ao vento não está na profundidade de suas raízes. O contrário do que muitos de nós aprendemos até, né? Não sei se você já pesquisou sobre a palmeira, mas falam que o segredo da palmeira é a profundidade. Mas não é, né? O segredo está no seu sistema radicular único de raízes, sistema de raízes único, e em sua flexibilidade estrutural. Estrutural. Então, vou explicar para você um pouquinho mais. O que é esse sistema radicular fasciculado? Agora pense em você. Você é uma pessoa, ok? Mas a Bíblia diz que você é o quê? Uma palmeira. Ele vai ser como uma palmeira. É isso que a Bíblia diz. O que você vai ser? Você vai ter as suas raízes fasciculadas. E isso fala que são raízes em feixes, que tendem a ser superficiais e horizontais. Porém, elas se espalham lateralmente, muito, tá? E elas, em várias direções, formando uma ampla rede que distribui a força exercida pelo vento. E mais um detalhe, a raiz da palmeira, ela cresce em direção às águas. Então, isso está falando de você. Do lugar que você foi feito para estar, do como tem que ser a sua estrutura, começando lá de baixo. É o segredo para ser estável, constante e perseverante. É ter primeiro as suas raízes como a palmeira, pela terra, né? Aquela raiz que se alimenta daquela terra e que é articulada, como aqui está falando. E não é tão profunda. Ela pode até ser profunda dependendo da espécie, mas a estabilidade dela vem porque ela é espalhada e ela vai em direção às águas. E o que são as águas na palavra de Deus, gente? O que é a água na palavra de Deus? O que a água representa? O Espírito. A água é a fonte que nos alimenta. Amém? É o Espírito de Deus. Então, esse espalhamento lateral, que faz com que ela cresça, né, faz uma base muito grande e aumenta a sua estabilidade. E as raízes, porque elas são muito finas e numerosas, elas se agarram no solo com força. E elas criam um sistema firme, mesmo superficial.
E mais do que isso, né? A gente já falou, elas crescem em direção às águas. Isso se chama hidrotropismo, ok? E a segunda característica, ela tem uma flexibilidade no tronco. Por quê? Né? O tronco, fala da tua estrutura. O tronco da palmeira, ele é composto por fibras que são flexíveis e densas, permitindo que elas se curvem e absorvam a força do vento, sem se quebrar. Amém? Quem quer ser uma palmeira, gente? Deus quer fazer a gente uma palmeira. Você foi feito para ser uma palmeira. Em vez de resistir rigidamente ao vento, as palmeiras se dobram com ele, reduzindo a pressão na base e nas raízes. E esse balanço distribui a força pela estrutura, né, naquele sistema de radicular que é todo ali distribuído, para que a pressão não fique num único ponto, mas ela seja distribuída também. A palmeira também, ela se adapta a solos arenosos, como a praia, quer dizer, ela vive na instabilidade, mas ela vive bem, porque ela se adapta, porque os solos, né, drenam bem e evitam o acúmulo de água. Apesar de parecerem menos firmes, esses solos permitem que as raízes se espalhem e criem um efeito âncora. E o mais incrível, né? Eu achei isso aqui demais. A palmeira distribui o peso. E aí eu quero te falar que o Senhor fez você para ter sabedoria, para equilibrar as coisas na sua vida. Amém? Então, a estrutura do tronco e da copa, a palmeira também tem uma copa, né? É muito eficiente. As folhas são agrupadas em formatos que minimizam a resistência do vento. O peso da palmeira é distribuído uniformemente pelo tronco, reduzindo o risco dela tombar. E eu quero falar de uma última coisa como resultado, né? Falando também da copa, que é muito importante. A copa é uma característica. A copa são as folhas da palmeira, né? A copa da palmeira, ela tem uma grande envergadura. E algumas têm copas pequenas e compactas, enquanto outras têm folhas muito largas que criam uma copa impressionante. Em geral, a envergadura pode variar de 2 metros a mais de 10 metros. Então, a sombra que a palmeira faz, de 2 a 10 metros. E isso, para mim, fala muito do justo sendo o quê? Sombra. Quando ele encontra esse lugar de estabilidade, de raízes profundas, quando nós entendemos que o Senhor quer fazer isso conosco, nós nos tornamos sombra para aqueles que estão perto da gente. A gente se torna, né, referência, fonte, a gente se torna abrigo, porque se chove muito, as folhas protegem, amém? Porque se tem um sol muito forte, as folhas protegem, e esse é você. Você foi criado para ser também sombra e proteção na vida das pessoas que estão perto de você. Então a palmeira, além dela ser forte e resistente, ela pode ser sombra e abrigo. Amém? E a palmeira, gente, ela é um exemplo impressionante de como a natureza, como o nosso Deus, Criador, e tudo na natureza reflete o Senhor. Tudo que Deus criou reflete a glória dele. A natureza equilibra força e flexibilidade para sobreviver em condições desafiadoras. Amém? Eu quero convidar você agora a pensar um pouquinho na sua vida, pensar na tua trajetória como discípulo de Cristo, como tem sido a sua caminhada. Eu citei aqui 9 pontos, né? E eu queria que você pensasse um pouquinho, como você tem andado? Como tem sido a sua vida como um discípulo do Senhor? Você tem desfrutado? Você tem exercido o seu papel
Você tem encontrado esse lugar de cada uma dessas características? Né? Como nós cantamos uma canção, como o pastor Edivaldo falou, e está tendo tanta polêmica, né? Eu estou vendo umas polêmicas aí em relação a algumas músicas. E a verdade, gente, é que nenhum de nós estaria apto a cantar nenhuma dessas canções. Porque nenhum de nós, gente, passa no checklist 100%. Mas isso fala do nosso coração, da nossa intenção, do nosso desejo de acertar, do nosso desejo, Senhor, eu quero entregar, eu quero dar meu tudo para você, eu quero que a minha vida seja sua em todas as áreas. Sabe, essa é uma declaração da intenção do seu coração. Ela pode não ser uma realidade 100%, mas ela é uma declaração profética. Amém? Então eu quero que você pense nisso. E eu quero que você olhe para a figura da palmeira. Eu quero convidar você a ficar de pé, fechar os seus olhos. Olha para a figura da palmeira agora. Fecha os seus olhos, imagina uma palmeira bem linda, bem frondosa. E imagina como que está a tua vida. Porque o Senhor fez você para ser essa palmeira. O Senhor criou você para ter essa estrutura, para que você viva a constância, a perseverança, a estabilidade e você possa frutificar. Nós não falamos também dos frutos. A palmeira dá muitos frutos. Palmito, você produz óleo da palmeira. A palmeira é multivariada. Eu vejo que não nos resta nenhuma opção nesse momento, a não ser render as nossas vidas ao Senhor. A não ser render diante dele as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Nós somos incapazes de vivermos a plenitude da vontade de Deus se não for a graça dele. E sabe, esse lugar é um lugar que você precisa estar rendido. Aquele que é fraco, é forte, é isso que a Bíblia diz. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, é quando o poder de Deus se manifesta. É o lugar que agrada a Deus, o lugar que você diz, eu dependo do Senhor, eu dependo de você, Jesus, para ser o teu discípulo. Assim como Pedro, nós lemos hoje, ontem também, Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois Jesus foi lá e falou, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, 3 vezes. E ali, Jesus falou sobre essa pedra, sobre essa verdade, a minha igreja, o meu reino vai ser edificado. Amém? Nós somos Pedro, nós somos Paulo, nós somos todos esses homens que um dia eles foram tão pecadores. E quando eles entenderam a graça de Deus, eles entraram nesse lugar de dependência. Para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens, então rende a tua vida. Nós vamos cantar essa canção agora. E você vai declarar, você vai se derramar, você vai se prostrar, você vai se inclinar ao Senhor. Você vai confessar a tua fraqueza, você vai confessar a tua dependência, você vai sondar o teu coração em todas as áreas, você vai fazer o teu próprio checklist e vai dizer, Senhor, tá aqui, eu não te amo o suficiente, Senhor, eu não tenho te seguido, eu não tenho te obedecido, Senhor. Oh, Jesus, eu tenho sido fraco, eu tenho sido instável. Senhor, me faz lembrar que eu fui criado para ser como uma palmeira, me faz essa palmeira. Porque eu quero, Senhor, ser forte no Senhor. Eu quero, Senhor. Amém. Jesus. Deus se
e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Se calou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Faz o teu coração agora. Faz a tua rendição. Talvez você queira se ajoelhar nesse momento. Não se intimide. Esse é o momento de você entregar a sua vida, de você se render. Não tem problema, não se preocupa com quem está perto de você. Esse é o seu momento com o Senhor. E eu oro para que o Espírito Santo alcance o seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo provoque em você um lugar de rendição que você ainda não experimentou. Eu oro para que a consciência do Espírito venha sobre você agora. Uma consciência profunda. Oh Senhor, nos permita, Pai, nos permita encontrar. Nos permita te encontrar, Senhor. Nos permita te encontrar. Senhor, nós não queremos resistir ao Teu Espírito, mas nós queremos, Senhor Deus, encontrar esse lugar, Pai, de sabermos o quão necessitados nós somos, esse lugar de dependentes. Oh Senhor, e eu oro para que você encontre, para que você tenha uma plena convicção de quem você é e do quão necessitado você é. Somos teu Jesus, somos teu Jesus. Tudo que
Eu sinto algo da parte do Senhor para nós nessa hora. Porque é importante nós entendermos que o ano de 2024, ele já foi, já passou, ele ficou para trás. O teu ano de 2024, ele acabou. As coisas que você viveu o ano passado, elas terminaram. Não importa a sua idade, a fase que você está, mas o seu ano, ele terminou e existe um ano novo da parte do Senhor agora para você. Mas o Senhor, Ele te diz que Ele quer te levar para um outro lugar neste ano. É um outro nível. Existe uma outra margem que você precisa experimentar, diz o Senhor. No Evangelho de Marcos, quando Jesus, Ele entendeu que Ele precisava levar os seus discípulos para um outro lado daquilo que eles estavam acostumados a viver, a caminhar, Ele fez essa proposta para eles. Eles entraram no barco. E o Senhor falou, é importante que nós passemos para o outro lado deste lugar. E eles entraram com Jesus naquela caminhada e eles foram. Mas o texto diz que no meio daquela chamada de Jesus para a vida deles, para conhecerem um lado novo da sua história, uma tempestade se armou e ventos fortes eles começaram a soprar. Os discípulos começaram a perceber aquilo que estava vindo contra eles, e eles descobriram que Jesus estava dormindo ali no barco. O texto diz que Jesus estava com a sua cabeça reclinada num travesseiro e dormia, existia paz ali no seu coração. Eles acordam o seu mestre e questionam a ele a respeito daquela tempestade e se ele não faria nada. Mas lembre-se, Jesus estava levando eles para viver de uma outra forma, em outro lugar. Era algo espiritual que o Senhor estava fazendo ali com eles. Eu creio que é o que o Senhor está também querendo chamar a nossa atenção nessa noite para nós. Existe um outro lugar que Ele está te chamando para você conhecer e viver. Mas você vai precisar descobrir que quando os ventos fortes eles também soprarem, você vai precisar descobrir a presença do Senhor ali mesmo neste lugar. Você vai precisar conhecer a minha presença, diz o Senhor, em momentos difíceis. Você vai precisar conhecer a minha paz em momentos onde você não era acostumado a entender que essa era a minha paz e eu também estava presente nesses lugares. O Senhor está nos chamando a conhecê-lo de uma forma mais profunda, e é este ano. O Senhor está nos chamando no início deste ano a nós atravessarmos algumas pontes, alguns lugares que nós evitávamos nas nossas vidas. Mesmo quando você sentir um vento contrário, talvez nessa noite, nesse momento, você está sentindo ventos contrários soprando contra a tua vida, coisas tentando te derrubar, ou até mesmo te desanimar ou te segurar. Mas o Senhor quer que você o descubra exatamente neste lugar, que você encontre a presença dEle neste lugar de tempestade, de ventos que sopram forte. E nós vamos reconhecer a presença do Senhor nessa hora, porque Ele está nos treinando para isso. Ele está querendo nos levar a viver experiências novas com Ele. E nós, todas as vezes que encontrarmos ventos soprando contra as nossas vidas, nós vamos nos lembrar dessa voz de Jesus, dizendo que Ele está ali presente. Encontre o Senhor nessa hora. Você precisa encontrar o Senhor nessa hora. E se há um momento de tempestade, essa é a melhor hora que Jesus está dizendo que você precisa encontrá-lo. Nós podemos sentir a Tua presença, Jesus. Nós podemos sentir a Tua paz, Jesus. Mesmo em meio a esse vento que está soprando, Senhor. Pai, nós como corpo, nessa hora nós identificamos nessa hora irmãos que estão aqui, Pai, presentes neste lugar, passando por tempestades, por ventos contrários, mas nessa hora, Pai, nós nos unimos, Senhor, neste mesmo barco da Tua presença, como discípulos Teus, Senhor, e nós podemos olhar e encontrar o Senhor aqui conosco, Deus.
Pai, que a tua paz agora, Senhor, que a tua paz agora possa alcançar, Pai, este meu irmão, Senhor, essa minha irmã, Pai, que em meio a este vento contrário está com temor no seu coração. Se você se percebe desta forma e você precisa ser fortalecido por nós como igreja, queria te desafiar você vir aqui à frente quando nós cantarmos novamente essa música. Se você está sentindo um vento contrário, talvez insuportável para você, vem aqui à frente. Nós vamos te ajudar a você enxergar Jesus nessa hora, porque Ele está querendo levar você para um outro nível de fé, um outro lugar na sua vida. Mas é Ele que está fazendo isso, para o seu crescimento. Ele está fazendo isso. Não deixe de encontrar o Senhor nessa noite. Vem à frente. Ele está aqui neste lugar. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. Pode vir, nós vamos orar por você. Eu quero pedir para os líderes que não estão aqui à frente para virem orar por essas pessoas que estão aqui. Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, nós nos levantamos agora. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos agora toda a obra de Satanás desfeita e desbaratada, toda mentira plantada nos corações e nas mentes, com o objetivo de roubar o futuro, nós cancelamos agora no nome de Jesus. Toda mentira em relação à própria identidade, toda mentira em relação à própria identidade, eu cancelo agora, no nome de Jesus. Eu cancelo agora todo intento e toda tentativa do diabo de roubar, de atingir, de afetar o coração, a mente, os pensamentos. Senhor, nós levamos agora os nossos pensamentos cativos à tua obediência. Senhor, nós sujeitamos agora a nossa vida ao Senhor e nós expulsamos desse lugar todo demônio, toda obra das trevas, toda tentativa do inferno de roubar os teus filhos, de impedir o avanço dos teus filhos. No nome de Jesus, libera o teu poder agora, Senhor. Nós concordamos com os céus. Nós concordamos com os céus agora. Nós concordamos com os céus. Oh, Jesus, ministra, ministra, ministra. Ministra nesse lugar. Oh, Jesus, derrama a tua presença, a tua paz. A tua paz que excede todo entendimento, Senhor. Oh, refrigério das tuas águas. Oh, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Ministra a esperança. Ministra, Senhor, o bálsamo que cura. Ministra, Senhor. Ministra. Oh, Espírito Santo, cumpre a tua obra. Cumpre a tua obra. Foi capacitado para discernir a voz do diabo, mas para você discernir, você precisa conhecer a voz de Deus. Você precisa se aprofundar na voz, no conhecimento do Senhor, para que você possa fazer distinção entre aquilo que é do inferno contra a tua vida e aquilo que são as verdades de Deus. Recebe. O Espírito Santo está nesse lugar. Oh, permita que o Espírito Santo continue ministrando. Se você não está nesse momento, se você não sente que esse é o momento para você, tem outras pessoas que estão recebendo. Então
ora, intercede, ora em línguas, concorda, libera. Oh, no nome de Jesus, o Senhor está trabalhando nos corações aqui, o Senhor está trabalhando nas mentes, o Senhor está operando. Oh, não perde, não perde. Deixa o Espírito Santo agir com liberdade. Concorda com Ele. Declara as tuas palavras de concordância. Diz: faz, Senhor. Faz no coração do teu povo. Faz, Senhor. Faz na tua igreja. Cura a tua igreja, Senhor. Liberta a tua igreja. Oh, Jesus. Tudo que nós temos é teu. Tudo que nós temos é teu. O que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu. Canta essa canção. Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo teu. Nós te agradecemos pela tua doce presença. Oh, obrigada, porque não são obras de mãos humanas, mas é a obra do teu Espírito. Não são obras de mãos humanas, mas é a tua graça sendo liberada para nós. Oh, obrigada, Senhor, porque vem direto do teu trono, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ouvir a tua voz. Obrigada, porque existe esse privilégio, Senhor. Nós somos privilegiados, porque nós podemos sentir o teu toque. Oh, Senhor, porque nós não somos daqueles que andam, Senhor, de um lado para o outro, Senhor, sem direção, mas nós temos uma direção. Os nossos passos são firmes, colocados no Senhor. Oh, Deus, os nossos pés estão em lugar estável, Senhor. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Agradece o Senhor. Agradece o Senhor, porque Ele cuida de você, porque Ele cuida da sua vida, porque Ele tem se revelado para você.